Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão, hoje é dia de ciência, mas antes temos a convidada de Stefanie Palma. Trata-se de Laura Vasconcelos, presidente de uma ONG portuguesa no Quénia e que nos fala sobre as eleições gerais desta terça-feira. Convidada. No Quénia, mais de 22 milhões de eleitores são chamados às urnas esta terça-feira para eleger nomeadamente o próximo presidente da República, que sucede a Uhuru Kenyatta. Na corrida estão 4 candidatos, mas só 2 estão melhor classificados para vencer este escrutínio. De um lado está William Ruto, de 55 anos, ex-ministro da Agricultura e atual vice-presidente. Do outro, Raila Odinga, um ex-preso político de 77 anos, veterano da oposição, que se candidata pela 5ª vez ao posto e que desta vez conta com o apoio do presidente cessante. Laura Vasconcelos, presidente e fundadora da Associação para a Defesa dos Direitos Humanos, uma ONG portuguesa instalada no Quénia, começou por dizer em entrevista à RFI que de momento não tem conhecimento de incidentes nas primeiras horas da votação. Eu estou aqui em Nairobi, na zona de Nairobi. Até agora não soube de nenhum incidente especial que tenha acontecido. Sinceramente, as coisas estão calmas. Na corrida à presidência estão 4 candidatos, mas apenas 2, William Ruto e Raila Odinga, 2 homens bastante conhecidos dos quenianos, estão melhor classificados para vencer este escrutínio segundo as sondagens. Quem são estes 2 candidatos? O Raila Odinga está a candidatar-se pela 5ª vez. Ele nunca conseguiu ganhar. Desta vez, qual é a diferença? É que, como o Uhuru Kenyatta já não pode ser novamente presidente, porque esgotou os anos de presidência, o Uhuru apoiou o Raila Odinga para estas eleições. Portanto, a meu ver, é muito possível que Raila Odinga, desta vez e finalmente, consiga vencer estas eleições. Vamos ver. E quanto a William Ruto, também é um conhecido dos quenianos? Sim, William Ruto, sim, foi vice-presidente do Uhuru, etc. Desta vez, eu penso que o Ruto terá os seus seguidores, mas não está tão forte como costuma estar. William Ruto, nas eleições de 2007, enfim, houve aquela violência pós-eleitoral, quando saiu o presidente Kibaki e houve então as eleições, ele não ganhou e dizem que foi o responsável principal para aquela violência eleitoral que depois em 2008, que eu estava cá nessa altura, deu aso a mais de 800 mortos e uma série de vilas, de pequenas aldeias pilhadas. Isso é mais ali para a zona de Kisumu, ao pé do Lago Vitória e Kisii. Não propriamente aqui na zona de Nairobi. É um homem que tem sempre lutado, foi vice-presidente do Uhuru, mas no qual a confiança do povo, penso eu, pelo que eu tenho falado, não é a melhor. Portanto, esperemos que o Odinga possa de facto ganhar as eleições. Estando aqui no Quénia já há 16 anos, penso que é talvez o melhor candidato desta vez. Sobre o Odinga tem 76 anos, neste momento está na fila da frente como candidato, de facto. É um veterano da política, de facto. Desta vez, pela 5ª vez, parece que Odinga lidera as intenções de voto. Vamos ver o que é que tudo isto dá. Para vencer o escrutínio é necessário que um dos candidatos tenha mais de 50% dos votos e pelo menos 1/4 da votação em 24 dos 47 círculos eleitorais. Acredita numa vitória de um dos candidatos já na primeira volta? Tenho a impressão que vai ser um bocadinho complicado, talvez seja um bocadinho difícil, mas é possível que o Odinga consiga vencer já. Com os quenianos com quem eu tenho falado, estão todos crentes de que o Odinga possa de facto, desta vez, vencer à primeira volta. Se não, terá que haver uma segunda volta. Ora bem, aqui põe-se o problema. Na segunda volta, vamos ver como é que isto corre até lá, porque poderão começar a existir algumas insurreições por aí, não é? E eu penso que ele vai vencer à primeira volta. De qualquer forma, as eleições podem ser contestadas. Podem, se Odinga não vencer, se Ruto não vencer, os seus seguidores podem contestar as eleições e começar a provocar alguns distúrbios. Considera que há o risco de acontecer uma situação semelhante à de 2017, em que o Supremo Tribunal anulou a vitória de Kenyatta após uma petição de Odinga? Não sei se irá até esse ponto, mas é possível, mas penso que desta vez talvez não vá até esse ponto. Vamos ver os resultados, ainda é preciso tempo para que os resultados saiam e depois vamos ver o que é que vão dizer sobre os resultados, se desconfiam que não são os resultados, enfim, que deveriam ser, e então aí é que poderá de facto haver problema. Mas só nessa altura. Eu estive cá nas eleições de 2017, estive cá nas outras anteriores, eu estive cá nas eleições todas e de facto
não houve nem revoltas, nem... Tudo aquilo que aconteceu em 2007, 2008 não aconteceu nas últimas 2 eleições. Em que medida é que a violência étnica é de novo temida neste escrutínio? Eu não me parece que possa haver violência étnica, mas como eu lhe digo, isto só após a contagem dos votos é que poderemos ver como é que isto se vai passar. Eu estou convencida que vai tudo correr bem. Todos os quenianos com quem eu tenho falado me têm afirmado quase que as eleições este ano serão na mesma calmas. Vamos ver só depois da contagem, porque depois podem dizer, mas nós não acreditamos nas contagens, queremos a recontagem, e isso aí pode começar a haver barulho. Relativamente à violência étnica, sinceramente, digo-lhe, não ouvi falar em nada. Os eleitores não ficarão desorientados por se tratarem de eleições gerais em que, grosso modo, se elegem todos os órgãos num único dia? A democracia não fica a perder, na sua opinião? Eu sinceramente não sei se a democracia fica a perder ou não, mas de facto eu concordo consigo que isto é, quer dizer, eleger todos ao mesmo tempo não é, porque eles têm uma folha para as eleições que tem 6 pessoas para eleger para estas eleições. É capaz de ser um bocado confuso. Para já, grande parte dos quenianos não tem, enfim, o conhecimento suficiente e pode ficar confuso com o boletim de voto, pode ficar confuso com isto tudo. Vamos esperar que não, porque, enfim, todos eles são precisos para votar, mas é uma possibilidade. De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral do Quénia, Wafula Chebukati, espera-se uma participação reduzida por parte dos jovens neste escrutínio. Por que é que acha que os jovens não se interessam pelo futuro político do país? Eu tenho a impressão que os jovens estão um bocadinho decepcionados com a política no país e se calhar por isso não se interessam pelo futuro, o que eu acho uma pena, porque deviam. Eu também tenho já jovens no centro de acolhimento que eu tenho aqui no Quénia, que é o meu trabalho aqui, que já têm 18, 20 anos e que me disseram que não iam votar. E estão desiludidos em que medida? Não acreditam em nada daquilo porque acham que o país vai ficar igual, também não está igual ao que estava em 2008, porque de facto o presidente Kibaki, que esteve aqui até 2008, ele iniciou bastantes coisas boas, como os projetos para a construção de estradas, uma série de melhoramentos, que foram depois postos em prática pelo Uhuru Kenyatta. Mas eu penso que os jovens começam a ficar decepcionados com a política porque os resultados nunca são aquilo que eles mais gostariam que fossem. Quais são os principais problemas que assolam o Quénia e que fazem os jovens desacreditar? Oh meu Deus, há tantos problemas aqui, a questão económica, a dívida externa do Quénia é imensa, a subida dos preços incrível. Pronto, esta coisa da guerra e do Covid, etc, abalaram bastante. Todas as empresas de exportação de café, de chá, de cereais, portanto o milho, etc, caíram muito nos últimos meses. E isso provocou este aumento enorme de preços, até a gasolina aqui está a 170 shillings, o que dá mais ou menos €1,60. Eu nunca tinha visto a gasolina tão cara aqui. Portanto, isto com certeza que vai ter impacto nos jovens que agora começam as suas vidas e que têm problemas financeiros. O Quénia é a locomotiva económica de toda a África de Leste com fortes movimentos migratórios para o país. Qual é o estado da economia atualmente? O país vive de safaris e do cultivo de rosas para o mercado europeu. Esta realidade não tem vindo a evoluir? Não precisamente por aquilo que eu lhe disse. Há muitas empresas de exportação de milho, chá, café, uma série de coisas que caíram imenso nos últimos tempos. Os safaris com o Covid também caíram e, portanto, a economia do Quénia está bastante abalada. No entanto, nós todos sabemos que há enormes fortunas aqui no Quénia, a começar pelo presidente Kenyatta. É uma desigualdade, uma disparidade entre as pessoas mais pobres e as mais ricas gigantesca. Portanto, é que estas pessoas depois, mesmo as pessoas do bairro lá, etc., começam a ficar descrentes em tudo. E são pessoas que já de si têm tantos problemas para se alimentarem, para pôr os filhos na escola, para poderem pagar essas coisas todas, que depois acabam por dizer, para que é que eu vou votar? Isto é sempre a mesma coisa. Portanto, acredito que haja uma abstenção relativamente grande. O terrorismo também assola o país. O Quénia está cercado por países instáveis, como é o caso da Somália. Qual é o diagnóstico que se pode fazer neste campo? Eu penso que relativamente ao que se passa a nível de terrorismo, agora tem estado calmo. Eu estive cá em várias alturas em que houve atentados, um hotel, ou aqui e ali, mas agora tem estado calmo. Que eu saiba, não tem havido atentados agora. Evidentemente que é sempre um sistema de inquietação, não é? Para a população. Mas neste momento, sinceramente, eu vejo a população calma. E vamos esperar que isso continue durante as eleições e que tudo corra bem, porque isto é um país magnífico e realmente precisa de estabilidade. Acredita num futuro risonho para o país?
Tenho que acreditar. Eu tenho aqui 36, entre aspas, filhos, porque são filhos. E eu tenho que acreditar porque estas crianças que hoje em dia já são jovens, já estão a florescer para o futuro. Tenho 2 na universidade, tenho já crianças que estão comigo há 15 anos que já não estão comigo, não é? Já saíram do centro e já estão a trabalhar. Portanto, eu tenho que acreditar num futuro risonho, porque é um país que merece e há aqui pessoas muito boas e com uma parte intelectual enorme, com um potencial gigantesco, tem que se pôr ao trabalho para lutar pelo seu país. As palavras de Laura Vasconcelos, presidente da ONG ADDHU, que opera no Quênia há mais de 15 anos e que nos falou sobre as eleições gerais deste ano.